Legal, gente. Olha, hoje, de novo, né, como é quarta-feira, estou recebendo aqui, conforme já anunciei, a visita do Dr. Demétrio para dar aquelas dicas importantes para a gente. E hoje eu vou ter aqui pergunta. A Jocélia, lá do Iguaçu, que me ligou, que fez uma pergunta. O João, também do Gralha Azul, fez uma pergunta. Depois eu vou perguntar aqui para o Dr. Demétrio. Mas antes, cumprimentar o Dr. Demétrio. E hoje nós vamos falar aqui sobre depressão. Como é que inicia? Qual é o começo? Qual é o sintoma? Para ele explicar para a gente desse mal que eu vejo muita gente falar da tal da depressão. Primeiramente, é claro, boa tarde, doutor Demétrio. Boa tarde, Caio. É sempre um prazer retornar aqui ao seu programa, falar com os seus telespectadores sobre saúde. Tá? Exatamente. E algumas pessoas que eu encontrei na rua, outras pessoas que também ligaram para cá, me falam sempre da tal da depressão, doutor Demétrio. Dá para explicar para a gente? Isso tem cura? Como é que começa? O que dá para fazer para melhorar esse sintoma? E que eu acredito, não sei se você vai me confirmar agora, se a procura é grande ou não lá no seu consultório. Olha, Caio, a gente tem tentado tratar aqui nos programas sempre de assuntos de interesse popular, né? E que a incidência de procura em consultório seja grande. A gente já falou de hipertensão, de diabetes, da gripe, e depressão é um assunto dos mais importantes. Eu diria que, aliás, é uma das queixas mais frequentes, se não a mais frequente em consultório. É claro que nem todo mundo vai ao consultório porque se acha que está com depressão. Mas, ao contar os sintomas ao médico, muitas vezes sai do consultório com um diagnóstico diferente daquele que ele imaginava. Sai com um diagnóstico de uma depressão ou de uma suspeita de depressão. É porque é importante, você estava falando aqui, eu comi o Eloquio para falar aqui, que como é que o cara vai saber se está com depressão ou não? Que sintoma é esse? Como é que vai descobrir isso? Somente indo lá no consultório, né, Demétrio? Exatamente. A gente tem uma incidência de depressão na população mundial. No Brasil é igual à população mundial, de em torno de 10% a 20%. Então, de cada 100 pessoas, mais ou menos até 20 pessoas podem ter depressão. E muito poucos sabem que têm depressão. A depressão é uma doença que eu costumo dizer que a pessoa não vai dormir boa, saudável e acorda no dia seguinte com depressão. Depressão é uma doença que vai se instalando de forma lenta e progressiva. E faz com que o doente não perceba que está adoecendo, porque é uma coisa muito lenta. E os sintomas, eles são praticamente semelhantes na maior parte dos pacientes. Não é difícil para um profissional médico fazer o diagnóstico. Às vezes é difícil para o doente conseguir juntar todos aqueles sintomas que ele tem e interpretar que aquilo tudo faz parte de uma mesma doença. A gente pode tentar, de uma maneira bem breve e sucinta, esclarecer. Para que uma pessoa comece a pensar que ela pode estar com depressão, ela tem que responder para ela mesma duas perguntas. A primeira é que se ela está sentindo, pelo menos nas últimas 2 semanas passadas, e de forma contínua, todos os dias, nas últimas 2 semanas, um sintoma de desesperança, de falta de esperança. Acho que todos os telespectadores me entendem quando eu digo isso, né? É aquela falta de esperança no futuro, esperança no dia seguinte, falta de acreditar que as coisas vão mudar, enfim. Não acredita em mais nada. Não acredita em mais nada. Então isso é um dos sintomas. E o segundo sintoma, que a pessoa pode responder com facilidade, é se ela também, nas últimas 2 semanas, de forma constante, está perdendo a vontade para fazer as coisas do dia a dia. Essas coisas do dia a dia, como sair de casa, ir ao supermercado, como conversar com a vizinha, como dizer um boa tarde, um bom dia para os amigos, como conversar com os amigos sobre qualquer assunto, como até mesmo tomar banho, escovar os dentes, fazer a higiene pessoal, pagar as contas, enfim. Perdeu a vontade para as coisas do dia a dia e também está se sentindo com desesperança, falta de esperança nas últimas 2 semanas, se você responder sim para essas 2 perguntas, é muito provável que você esteja com depressão. Aí cabe então a você ir ao médico, contar isso que está sentindo, ele vai entrevistar você, vai fazer outras perguntas além dessas, que daí são novos sintomas que provavelmente você está tendo, mas não sabe que é sintoma da depressão, e o médico, juntando tudo, vai conseguir fazer o diagnóstico. Então, quer dizer, a depressão ela pode também levar você a outras doenças, né? Com certeza, é muito comum isso. O paciente muitas vezes procura um médico no consultório porque está com dor de estômago. Procura por dor. Dor crônica, dor que não se encontra causa, dor que caminha pelo corpo, vários pontos de dor pelo corpo, dor nas costas, dor de cabeça, dor na nuca,
dor nessa região dos ombros, né, como se tivesse alguém apertando os ombros constantemente. Isso pode ser sintoma de depressão, mas a pessoa acredita que está com uma outra doença. Muito bem, eu sei que nós vamos poder dar um diagnóstico aqui, mas como é que daí, qual é o tratamento para isso, doutor? Então, eu só gostaria de antes dizer que alguns outros sintomas são bem fáceis de as pessoas perceberem e vale a pena a gente esclarecer aqui. Falta de sono ou excesso de sono. Falta de apetite ou excesso de apetite. São sintomas também típicos de depressão. Sensação constante de culpa, como se estivesse sentindo culpado por algo, mas não sabe o quê. Sensação de ansiedade, agitação, impaciência, né? Não consegue permanecer numa fila de banco, não consegue permanecer em local com aglomeiro de pessoas, conversando ao mesmo tempo. Isso também pode ser sintoma de depressão. A perda do desejo sexual é um sintoma também que pode ser de depressão. Então, todos esses sintomas as pessoas conseguem perceber às vezes, mas elas não juntam um com o outro para poder fazer o diagnóstico. Cabe isso ao profissional médico, que está treinado para isso, né? E conseguir fazer o diagnóstico. E nós temos que saber também que a depressão tem causas. Nem todo mundo tem depressão do nada, né? As pessoas podem ter depressão por uma tendência familiar. Se você tem na família uma mãe, um pai, um irmão que teve depressão, a sua chance de ter depressão é maior. A maior parte das depressões são causadas por estresse. A pessoa está bem, não tem nenhuma tendência a ter depressão, mas de repente acontece um fato na vida dela, ela perde um familiar, ela tem uma decepção amorosa, ela tem um problema financeiro, e isso pode servir como um fator de estresse muito grande que vem a desencadear a depressão. A depressão pode ser por doenças. A pessoa, por exemplo, recebe um diagnóstico de câncer, vai ao médico e recebe um diagnóstico de câncer. Ela tem uma cabeça boa, nunca teve depressão, mas a partir desse momento, devido a esse diagnóstico, um diagnóstico de AIDS, um diagnóstico de uma doença grave, ela pode desencadear a depressão. Ela pode estar com depressão porque está usando remédios para tratar pressão alta. Alguns causam depressão. Por anticoncepcional, isso também acontece. A mulher por estar entrando na menopausa, é muito comum desenvolver depressão nessa fase. Então, por ter diabetes, né, por ter uma anemia, por ter um problema de tireoide, são inúmeras as doenças do corpo que podem desencadear uma depressão. Certo, e o médico para tratar a depressão, seria um médico, um clínico geral, um especialista, um psicólogo, ou cada caso é um caso, doutor? Olha, o tratamento da depressão, nós médicos podemos, baseado nos sintomas do paciente, classificar ele num quadro de depressão. Se é uma depressão leve, que nós chamamos de depressão menor, se é uma depressão mais grave, que nós médicos chamamos de depressão maior, isso é baseado na intensidade, no tempo de duração dos sintomas. E é claro que para cada paciente vai ter um tratamento. De maneira geral, para quadros que não são tão graves, não há necessidade de um psiquiatra tratar a depressão. Um médico clínico geral, um médico de sua confiança, se ele tiver um mínimo de treinamento, ele já tem capacidade. Porque as medicações usadas hoje para tratar a depressão são muito seguras. Um número enorme de opções de medicamento para os que nós médicos possamos usar, e são remédios de maneira geral seguros. Então, um médico clínico geral que tem um mínimo de treinamento num consultório médico, na unidade de saúde, ele pode tratar perfeitamente essa depressão. E a depressão pode também ser tratada com auxílio, e deve sempre ter o auxílio de um tratamento com um psicólogo. O importante é o médico se fazer presente. Fazer o diagnóstico e aí encaminhar o paciente para um tratamento que, na maior parte das vezes, é com medicamento, né? Existem remédios que podem ser usados. E é importante ressaltar que muitos pacientes com depressão vão ao consultório médico, começam a tomar o remédio, em 30, 45 dias estão um pouco melhores dos sintomas e abandonam o tratamento. Isso é péssimo, tem que se continuar o tratamento até que o médico decida que o paciente está com o problema resolvido, então o tratamento seja suspenso. Legal, mais alguma dica aí, doutor, dessa questão aí de depressão, que achei muito importante. Olha, eu estou pensando aqui, se eu não estou com esse negócio, mas eu acho que não. Eu acho consulta com o Demétrio é importante as pessoas se preocuparem com isso, porque a cultura popular, as pessoas não têm, desde a sua criação, a ideia de que nós só adoecemos do corpo. Só temos diabetes, pressão alta, úlcera, e ninguém é treinado em casa. Como é que falava antigamente? O reumatismo? Reumatismo. Para que a gente entenda que nós também adoecemos da mente. E não é vergonha nós estarmos com depressão. As pessoas às vezes preferem ir ao consultório médico e ouvir do médico que estão com pressão alta, que estão com diabetes, que estão com uma doença mais grave, mas não ouvir do médico que estão com depressão porque o vizinho vai achar feio, porque vai ficar ruim. Não é nada disso. Doenças são doenças, cada uma é uma, para cada uma tem seu tratamento e as pessoas têm que se abrir. Tem que consultar o médico, tem que explicar o que está sentindo e não ter medo do remédio, ter medo da doença. O remédio serve para ajudar, a doença serve para atrapalhar. Então nós temos que nos concentrar de que
não há nenhum problema em usar o medicamento pelo tempo que o profissional médico determinar. Muito boa essa conversa, gente. Olha, para mim, eu estou pensando aqui, o doutor falando, eu só pensando aqui, sensacional. Gostei muito dessa orientação de hoje, dessa consulta de hoje. Tenho certeza que em casa muita gente está refletindo agora, mas será que eu não estou com esse problema? Porque daqui a pouco é fácil de tratar, não tem, como o doutor Demétrio falou, não tenha vergonha não, né, doutor? Eu tenho uma perguntinha aqui, não sei se o doutor responder, do João lá do Gralha Azul. Obrigado, João. Falou João do Gralha Azul, é tanto João que a gente ouve aqui. Ele pergunta o seguinte, doutor, e também se encaixa aí, exames. Por que muitas vezes os médicos receitam, diz ele aqui, sabendo que às vezes a pessoa não pode pagar? Eu acho que ele está falando aqui da saúde pública, doutor, né? Que às vezes vai lá, o médico receita um exame que a pessoa não pode pagar, ele vai de certo lá na saúde e não consegue e fica por isso mesmo. Existe uma solução para isso? O que fazer? Dá para dar essa orientação aí? Na maior parte das vezes, o exame, quando o exame é muito caro, ele é solicitado por um profissional médico que muitas vezes não está treinado para resolver o problema do paciente com exames mais simples. Os exames são exames complementares, eles complementam uma coisa que o médico fez antes, que foi atender o paciente, ouvir o paciente, examinar, colocar a mão no paciente, né? Para daí, depois disso, ele precisar de um exame para complementar dúvidas que ele ficou entre a conversa e o exame. Porque uma conversa bem feita com o paciente e um exame bem feito com o paciente, você resolve a grande maioria dos problemas. Porque a grande maioria dos problemas que levam alguém ao médico são simples. E que podem ser resolvidos sem nenhum exame. Há 50, 60, 80, 100 anos atrás, os médicos não tinham esses exames. E nem por isso as pessoas deixavam de ir ao médico, deixavam de confiar no que ele dizia. É claro que a evolução da medicina tem facilitado. Os exames mais modernos fazem com que a gente faça diagnóstico mais precoce. Mas às vezes o profissional poderia resolver um problema de um paciente com um exame mais simples, uma ecografia, se fosse bem indicada, mas solicita de cara uma tomografia do abdômen. Uma ecografia você resolveria com R$100, uma tomografia você vai precisar de R$600. Exato. A tomografia vai ver aquilo que a ecografia viria. Mas o profissional médico, por não estar bem treinado, acaba solicitando o exame mais caro porque ele acha que isso vai dar mais certeza no diagnóstico, ele vai se sentir mais seguro, vai se sentir mais garantido de não errar, né? Então, daqui a pouco era bom o senhor João, do paciente, mesmo dizer, olha, eu não tenho condição de fazer esse exame, médico, doutor, não dá para ter um outro que possa também fazer um diagnóstico para a gente ver o meu sintoma? Exatamente, né? Exatamente. E tem situações que realmente há necessidade, não tem outro jeito. Mas eu acho que ainda cabe ao médico, a função dele é claro, é ouvir, fazer o diagnóstico, pedir os exames e fazer o diagnóstico e medicar. Questões sociais, teoricamente, não está muito na mão do médico, a condição social. Mas é uma questão de tratamento humanizado da saúde, né? Você tem que tratar o paciente de uma maneira humana e se informar se ele tem condição de fazer um exame que você está solicitando, eu acho que é importante. E dentro das possibilidades do médico, tentar ajudar. É possível para os médicos conseguir desconto em exames. Você, como médico, ligando a uma clínica onde faz exames, muitas vezes você consegue exames por preços muito mais baratos. Isso é a questão do tratamento humano que o médico tem que dar ao paciente, que, infelizmente, nem todo profissional médico faz isso, né? Legal, espero que o senhor João tenha entendido a resposta do nosso amigo doutor Demétrio. Eu tenho outra pergunta que quero deixar para semana que vem, que o pessoal já fez sinal do nosso horário ali. A Juscelia de Iguaçu pergunta aqui para o Caio, perguntava para o Demétrio se dá para melhorar o atendimento na saúde pública. Vou deixar para a semana que vem, para a próxima quarta-feira, essa pergunta? Podemos responder e conversar um pouco Falar mais um pouquinho sobre saúde pública. Tá bom? Né? Obrigado, Juscelia, obrigado, João. Eu gostaria, só aproveitando aí a brecha, para dessa vez mandar aí um alô para o seu Geraldo, lá do Santa Maria, da Rua Curitiba, meu paciente. Ele disse que é teu telespectador, tem acompanhado nossas conversas. Então, aí, um abraço, seu Geraldo. Legal, obrigado aí, todo o pessoal do Santa Maria. Fala de Santa Maria, que eu mandava pro seu Dito, pro Marquinhos do Santa Maria, alô Marquinhos, pro Que Boa, para toda a galera do Santa Maria, um abraço para vocês e para toda a comunidade. Semana que vem, doutor Demétrio vem aqui falar um pouquinho mais, eu achei hoje sensacional. Você de casa, eu acho que também achou essa questão da depressão, e muito importante essa dica. Obrigado, Demétrio, até quarta-feira. Até, Caio.